Senhor, amém? Vamos dar continuidade na exposição bíblica do livro de 1 Timóteo, no seu capítulo número 3, amém? Porque maravilhoso está. Aleluia, Jesus. Porque a presença do Espírito Santo é grande aqui hoje, amém? Aleluia. Todos os cultos, a presença de Deus, ela é notória aqui entre nós. Obrigado, Deus. Orações maravilhosas ao nosso Pai, louvores maravilhosos ao nosso Rei. E a palavra que Ele vai nos dar hoje também é maravilhosa. Eu creio, Jesus. Porque nós temos que aprender mais e mais do Senhor. Obrigado, Deus. Porque quanto mais nós nos colocamos, quanto mais nós louvamos, mais nós oramos, mais o inimigo também se ira. E nós precisamos orar mais e mais. Nunca é muito orar. Nunca é. Amém? Feche seus olhos. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é bendito entre as nações e não há outro Deus além de Ti. Pai, abra nossa mente e nosso coração para receber a Tua santa e poderosa palavra, Deus. Fala conosco mais e mais nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcance, meu Pai, aqueles que estão nos assistindo pela internet também. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que o Teu Evangelho possa ir aos quatro cantos da terra, meu Deus. Que o Teu Evangelho possa libertar, curar, meu Pai. Que o Teu Evangelho possa, meu Deus, oh aleluia, Jesus Cristo. Que o Teu Evangelho possa libertar de todos os vícios, todos os maus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É assim nós agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. No culto passado, nós vimos no capítulo 3 as qualificações dos bispos e diáconos, dos bispos. E nós paramos no versículo de número 'Não dava muito vinho', que é o versículo número 3, onde que Paulo nos dá uma lista daquelas pessoas que almejam o excelente episcopado. Amém? A igreja que nós congregamos para sempre em Cristo, o pastor falou que nós podemos ter a liberdade de pregar o Evangelho de Deus. É um estudo longo. A carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo são 10 capítulos, então nós temos que ter paciência. Muito. Às vezes não consigo terminar um capítulo inteiro porque é muita informação e eu tenho que passar todas as informações que Deus colocou no meu coração. Não posso chegar em casa sem passar para você. Aleluia. Glória a Deus, Pai. O Senhor é bom, Deus. O Senhor é santo, justo, perfeito. Deus é bom. E eu tenho por obrigação de passar para a amada igreja, aqueles que nos assistem na internet, o correto e o certo. Eu não tenho direito de errar. Eu, como presbítero, nós que estamos na liderança da igreja, não temos o direito de errar a palavra de Deus. Nós temos que passar certinho. Letra por letra, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Por quê? Porque se o erro for, ele vai embora, vai chegar para corrigir, depois é muito difícil. Então eu prego expositivamente, não que historicamente seja errado, não, de forma nenhuma, mas eu venho pregando expositivamente. Então peço para a amada igreja que tenha um pouco de paciência, amém, amados? E peço também a você que assiste nós, que nos assiste pela internet, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que eu sei, que eu tenho visto, ter chegado a vários e vários lugares. A nossa pregação, a minha só não, a pregação que Deus me deu, que a pregação não é minha, a pregação que Deus deu para o pastor, a pregação que Deus deu para o Eric, a pregação que Deus deu para o irmão Jailson, tem chegado a muitos lugares, e muitas pessoas têm chegado a mim e falado que bênção tem sido. Aleluia. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Continuação então, amados, foi falado no culto passado sobre o álcool, o malefício que ele faz. E eu vou continuar. E a pergunta que eu fiz para a amada igreja foi essa: de modo geral, sem dúvida, a abstinência é muito mais fácil do que o autocontrole? A abstinência do álcool é muito mais fácil do que o autocontrole? Você ficar sem beber, que as pessoas falam assim: não, se eu vou tomar uma pequena dose não tem problema. O pastor falou no final do culto que o que te embriaga, a primeira dose ou a 10ª dose? É a primeira. Porque a primeira vai dar vontade de você beber, a 10ª, aí quando você vê, você está viciado e do vício puxa outro, como foi dito no culto passado. Mas de modo geral, sem dúvida, a abstinência é muito mais fácil do que o autocontrole, sim ou não? Sim. É muito mais fácil.
Quem garante para mim que um tanto assim de álcool vai me embriagar ou um tantão assim? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então fica a pergunta: será que eu conseguirei ter autocontrole em beber de modo moderado? Será que você que nos assiste, tem esse autocontrole de beber moderadamente? E aí está a grande cilada que o Satanás coloca. Deixa eu falar um pouco mais alto, que no culto passado eu acho que eu aumentei um pouco a voz. A grande cilada que Satanás coloca é essa: só um golinho não tem problema, só uma dose não tem problema, tomar uma cerveja depois do serviço não tem problema. Cuidado, o problema está exatamente aí. Você quer chegar na tua casa e relaxar? Abraça seus filhos. Quer chegar na tua casa e relaxar? Dá um beijo gostoso à sua esposa. Ajuda a sua esposa a fazer a janta, a lavar a louça. Ajuda a sua esposa a dar um banho nos seus filhos. Quer relaxar? Faça isso. Chama a sua esposa para assistir um bom programa de TV, ou orar, ou fazer um culto no lar. Quer relaxar? Faça isso. Não bugue a sua mente. Não estrague ela por nada. Além disso, é muito difícil determinar de maneira exata qual é o limite entre a moderação e a embriaguez. É muito difícil você dosar isso. E para muitos, amados, isso é um limite. É uma linha muito tênue, muito fina. Que a pessoa pode cair no engano, como foi dito, e o que acontece? Cair no vício do álcool. E o que a Bíblia fala? O que os viciados vão fazer? O que a Bíblia fala sobre o pecado do álcool? Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E eu fiz uma pergunta para a igreja e para quem nos assiste pela internet: e os cristãos que lutam contra o alcoolismo, como é que faz? Tem pastores renomados neste Brasil que falam que beber em pequena quantidade não tem problema. Não acredito assim, a Bíblia não nos ensina assim. Não nos ensina assim não. Até mesmo aqui nesse livro nós vamos ver que Paulo manda a Timóteo, ele tinha muita enfermidade, a tomar um pouco de vinho. Mas aquele vinho que Timóteo tomou não era o vinho que tem hoje igual hoje, e também era para misturar com um pouco de água. Então não vamos cair nessa cilada. Porque se eu estou numa igreja onde que Deus libertou-nos de qualquer tipo de vício, principalmente do álcool, como é que eu vou dar testemunho para esse irmão ao lado, ou que está vendo agora, que eu posso beber nem que for um pouquinho? Você não sabe, eu não sei o quanto ele pode beber, talvez uma pequena dose, lá ele a vontade de fumar, ou de cheirar, ou de usar o crack. Então uma pequena dose faz tanto mal quanto a grande dose. Ou não? Ou eu estou falando uma coisa errada aqui? Acredito que não. Acredito que não. Então Deus liberta dos vícios. Deus liberta dos vícios. E depois volta. Não seria um pouco injusto com Deus isso? Aquele que te libertou, aquele que deu a você, a mim, a todos nós aqui a palavra de vida eterna, que nos tirou do lamaçal do pecado e que aqui nos colocou hoje para adorar e glorificar e bendizer o teu santo nome, levantar mãos santas aos céus, a dizer que Ele é santo, a dizer que Ele é nosso Pai. Não foi isso que foi dito nos louvores hoje? Ele é o Pai nosso, Ele é santo, e a tua igreja reunida canta que Ele é santo. E nós somos que é santos, separados para adorar ao Rei dos Reis. E eu falo para a amada igreja, nós temos que sempre nos questionarmos como Deus será glorificado através da minha conduta, da nossa conduta. Como Deus é glorificado através da sua conduta? Como Deus é glorificado através da minha conduta? Qual é o testemunho que nós estamos dando aqui e lá? Pense nisso. Amém? Versículo número 4, que diz assim, acompanhe comigo aí por gentileza. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. 5 também. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
e que governe bem a própria casa. Lembrando que nós estamos falando do que almeja o episcopado. Os pais são o que para os filhos? Espelho. Espelho. Então imagine você, um pai que quer ser líder, que quer estar na frente de uma igreja. Se não dá o bom testemunho dentro de casa, como é que vai comandar a igreja? A igreja é uma nave, é como se fosse uma grande embarcação que tem o nosso capitão Jesus. Nosso grande capitão Jesus. E tem os que ajudam ele, que são os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos. Se o capitão, homem que está no leme, não souber levar, como é que acontece? O que acontece? O barco sai à deriva. Então, um homem que não sabe cuidar da sua própria família, como é que vai cuidar da família de Deus? Vai cuidar da igreja do Senhor? Não tem como. Por isso que Paulo fala, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com toda a disciplina e com todo respeito. Tem que respeitar os filhos também. Tem que respeitar. E os filhos, sabendo desse respeito que os pais estão lhe dando, desse ensino respeitoso, vai crescer filhos respeitosos a pai e mãe e a sociedade. Como é gostoso ouvir um bom dia, com licença, como que você está de um jovem, ou não? Sim. Você vê um jovem diferenciado, um jovem respeitoso com os mais velhos. Porque muitos jovens não se colocam nos lugares dos mais velhos e não tratam como tal, achando que nunca vai chegar a essa idade. Hoje eu te falo, eu já tive 17 anos. Já tive. Foi ótimo, quase pouco tempo atrás, brincadeira. Mas já tive também. Vocês estão entendendo? Vai chegar esse tempo, então temos que respeitar. E isso vem de casa, vem do berço. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O primeiro ministério é onde, amados? Em casa, no lar. Em casa, no lar. Se um homem não está disposto a disciplinar, cuidar e ensinar seus filhos, não estará qualificado para estar na frente de uma igreja. Nunca vai estar. Jamais. 6. Acompanhe comigo aí. Versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Mais uma vez eu vou ler. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. O que é um neófito? É um recém-convertido. Não necessariamente é um jovem, mas um recém-convertido, que muitas pessoas confundem. Como Timóteo era jovem, não já fala que é jovem. Não, é um recém-convertido. Porque Paulo fala ao jovem pastor, essa carta que nós estamos lendo é ao jovem pastor Timóteo. Nós temos que entender aqui o seguinte: muitas pessoas falam que, pelos historiadores falam que Timóteo tinha na faixa de 30 a 40 anos, considerando que Paulo tinha mais de 70, então a juventude é relativa. Outros falam que ele era mais novo ainda que isso. Importante é que a juventude é relativa. Se você tem 70 e eu tenho 30, eu tenho 40, eu sou novo para ser 70. Se eu tenho 30 e você tem 17, você é novo para mim, então é relativo. Então, nesse caso, sabendo que o Timóteo era muito mais jovem que Paulo. Então, o neófito não é uma pessoa jovem, é uma pessoa recém-convertida. E Paulo fala assim, lá no 1 Timóteo 4,12, não precisa voltar, ele diz assim: ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12, que nós vamos ver, se Deus permitir, nos cursos vindouros. Timóteo era jovem, mas não neófito. Ele não era neófito. Agora tem um homem que ele foi só desse tamanho aqui lá no começo da igreja, que disse que o tal do Spurgeon, quando ele tinha 15 anos de idade, o Espírito Santo converteu ele numa pregação de um diácono, com 15 anos de idade. Aleluia. 15 anos. De lá para cá, é só vocês verem aqui como esse homem foi usado na mão de Deus. E essa é uma das passagens bíblicas mais específicas a respeito do motivo que precipitou Satanás à queda. O
que foi que precipitou Satanás à queda? O orgulho. O que precipitou Satanás à queda foi o orgulho, minha igreja. Foi o orgulho. No entanto, Paulo não aprofunda essa questão, apenas usa exemplo de Satanás como um alerta do perigo de ser dominado pela arrogância. Então, para que isso seja evitado no meio da igreja, um neófito jamais deve ser escolhido para o episcopado, ou seja, um neófito jamais deve ser escolhido para estar na frente da igreja, de forma alguma. Eu, infelizmente, já tive alguma experiência lá atrás de alguns homens colocar pessoas neófitas na liderança da igreja, e realmente foi um grande desastre, uma grande catástrofe. Não tem discernimento da palavra, não tem estudo da palavra, não tem discernimento do que é Espírito Santo, do que não é Espírito Santo, está na frente só para ter o cargo, só para ter a plateia vendo. Não é assim que funciona. Muitas brigas, muitas confusões. Não é assim que funciona. Eu falo para a igreja com toda a propriedade, o posicionamento às vezes é muito melhor do que a parte financeira. A pessoa às vezes pode estar rica, mas ela quer se aparecer, a pessoa quer se aparecer, se mostrar sua roupa, sua forma de falar, quer estar na frente como líder. Agora, é fácil liderar? Não. Tem que ter conhecimento, tem que ter o estudo, tem que ter as orações, tem que se colocar dia a dia, hora a hora, passar horas a fio estudando. Às vezes deixar de fazer alguma coisa para se aprimorar na palavra de Deus, passar na frente. Pedir licença para a família, eu preciso estudar, Deus precisa falar comigo, eu preciso falar a palavra inerrante de Deus para o povo, de Deus. Então essas pessoas, elas querem o púlpito ou a frente para se aparecer. Isso, às vezes, o que significa? Ela quer ser o centro de tudo e o centro de todos. Isso acontece muito. O que aconteceu com Satanás? O que derrubou ele foi o orgulho. Essa pessoa que vai na frente, esses neófitos que vão na frente, o orgulho também pode vir a derrubar eles. Então, se você almeja o episcopado, tem que ter esse entendimento. O recém-convertido tem que caminhar numa igreja, sentar na igreja, ver o que a igreja é, como funciona, saber real de fato qual é o seu testemunho de fé. Qual é o seu testemunho de fé? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, onde que ele está agora? Fazer esses questionamentos, pedir informações. Se tiver a escola bíblica dominical, entre na escola bíblica dominical. Se tiver orações, vá nas orações. Pede informação, vivam a vida com Cristo, vivam a vida com a igreja, vivam o verdadeiro evangelho, para depois lá na frente, se você almeja e Deus te chamar, aí sim, não é da noite para o dia, não é. Às vezes demora 10 anos, 15 anos, para a pessoa começar a pregar, e quando vai pregar, treme, vai pregar, treme, chora. Eu estava chorando ali com a responsabilidade que é de trazer a palavra, mesmo estudando, se colocando. Você treme, porque não é fácil. Não é fácil. Como eu disse, a responsabilidade é muito grande. É demais da conta. É demais. Mas Deus é que escolhe. Amém? Versículo número 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo, como foi dito. É necessário. O que diz é necessário? Tem que ser assim. Tem que ter o quê? Um bom testemunho. Tem que ter um bom testemunho dos de fora. E agora? Por que tem que ter um bom testemunho dos de fora? Por que tem que se importar com o bom testemunho dos de fora? Você que almeja o excelente episcopado deve se preocupar? A igreja deve se preocupar? Devo me preocupar com a opinião dos outros sobre mim? Eu vou responder. E a resposta é não e sim. Por quê? Talvez você tenha respondido não de forma nenhuma. Por que eu vou me preocupar com as pessoas acham de mim?
Mas nós temos que tirar o egocentrismo da gente e pensar em Deus. Você deve se preocupar sim com as pessoas lá de fora. Mas eu vou falar primeiro do não. Por que não devemos, às vezes, por que não devemos se preocupar com as pessoas lá de fora? Nós não devemos preocupar com as pessoas que são invejosas, murmuradoras, desanimadoras, caluniadoras, que desejam mal contra você. Com essas pessoas você não deve se preocupar. Essas pessoas, então você não deve se preocupar com essas pessoas. Nós que somos cristãos, nós devemos orar por ela, para que o Espírito Santo chegue até ela e converta ela, assim como fez comigo, fez com você. É isso que nós temos que se preocupar com ela. Com essas pessoas você não deve se preocupar, porque elas sempre vão tentar, de uma forma ou de outra, usada por Satanás, a colocar você para baixo, sempre. Toda palavra que você leva de bom ânimo para ela leva de mau ânimo para você, ou você não conhece pessoas assim. Eu consegui comprar um carro, mesmo que seja financiado. Mas esse carro aí, eu consegui, estou morando de aluguel, mas está pagando aluguel. Quem nunca viu? Nunca, tá bom. Então, se você estava morando de aluguel, não, tem que ser casa própria. Calma, é Deus que está no controle. Agora, e segundo é assim, por que devemos nos preocupar? Devemos nos importar com a opinião dos de fora por causa do bom testemunho. Por causa do bom testemunho. Em todo o tempo, amados, vocês sabem disso, que nós estamos sendo observados. Não é? No trabalho, na casa, no shopping, estamos sendo observados por pessoas que conhecem a gente e por pessoas que não conhecem a gente. 24 horas, vamos dizer assim, estamos sendo observados. É um bom tempo nessa vida, estamos sendo observados. E imagine eu e você, ou quem almeja o episcopado, ou a amada igreja, não dando um bom testemunho. Como fica? Como é que eu não dou um bom testemunho lá, fora, e depois quero ter o culto para eu trazer a palavra de Deus? No caso, não dá certo. Sempre vão estar olhando para a gente. Sempre. Então, por isso, nós temos que sempre, aonde for, dar o bom testemunho. Testemunho de quem? De Cristo. Bom testemunho de Deus. Nós não podemos envergonhar o Evangelho de Deus. Jesus disse que os discípulos eles eram o sal da terra e a luz do mundo. E ainda disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Está falando especificamente para mim, para vocês, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, nós temos que dar o bom testemunho. O sal dá o bom tempero, como já foi dito aqui em cultos anteriores. Se você pode colocar um tempero que for na comida, mas você errar no sal. Não é? E a luz? Se eu apagar a luz aqui dessa igreja e acender simplesmente um fósforo, essa luz já não vai chamar a atenção? No seu quarto escuro, aquele LEDzinho da TV não incomoda para dormir? A luz me incomoda, eu não ligo. Aquela luz já está clareando o quarto. Então nós temos que ser a luz do mundo, tem que dar um bom testemunho aonde que nós formos. Não servir de máscara, não servir de engano, mas servir de um bom testemunho. Bom testemunho. Em 2 Coríntios 3, no capítulo 3, versículo 2, 3, diz assim, olha só: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Faz, amado. Por todos os homens. Estando já manifestos com a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita com a tinta, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Profundo? Demais. Nós somos uma carta aberta, Paulo diz aqui. Nós somos uma carta aberta, e não escrita com tinta, mas pelo Espírito vivente de Deus. E sabe aonde está escrito isso? Aqui, no coração. Nós temos que demonstrar, nós temos que viver o Evangelho. Não com roupa, como já foi dito. Essa roupa vai dizer, você está aqui, sim, mas com as atitudes. O seu coração, a sua vida tem que demonstrar aos outros que você realmente, de fato,
Tem Deus no teu coração, tem o Espírito Santo de Jesus Cristo ali habitando. O bom testemunho não é falso, o bom testemunho não é falso. É resultado de uma transformação de Deus em nossas vidas. O bom testemunho é resultado de uma transformação de Deus em nossas vidas. Não tem como conhecer a Deus e ficar igual éramos antes. Não tem como, não vai dar certo, não é igual. Não dá. Pega lá, como dizem, né, como é fato, pega um pouco de água e joga o óleo para você ver o que acontece com o óleo. Não mistura. Não mistura. E o bom testemunho? Temos que dar onde nós fomos. Além de testemunhos diante daqueles que não creem em Deus, você deve testemunhar entre os irmãos em Cristo, para que nenhum irmão tropece ou se enfraqueça. Sabia disso? Temos que dar testemunho também perante os irmãos, principalmente aqueles que têm uma caminhada mais antiga, vamos dizer assim, na casa de Deus. Temos que dar testemunho também no meio da igreja. Para os que estão chegando agora, os neófitos, não tropeçam. Não tropeça, não tropeça, e não cair no orgulho e na soberba. E essas foram as qualificações de quem almeja ao episcopado. Mas eu faço uma pergunta para a igreja, porque muitos ouvem essa lista que Paulo falou, como dito, a gente está pregando para a igreja, a internet todos estão vendo. Pergunta que eu faço para todos. Às vezes as pessoas que são incultas pensam assim, olha, agora, porque com essa lista aí, agora eu vou, como pastor, eu vou arrochar o pastor, eu vou arrochar o presbítero, eu vou arrochar, nós vamos já entrar no time, eu vou arrochar os diáconos, eu vou arrochar eles, porque eles têm que ser assim. Se pensam assim, é porque não entendeu nada do que foi pregado aqui no sermão. Mas a pergunta que eu faço, isso só serve para os presbíteros? Isso só serve para os pastores? Obviamente com separação eclesiástica. Não. Isso serve para toda a igreja. Ou a igreja não tem que ser irrepreensível. Ou a igreja, ou o esposo tem que ser o homem de uma mulher só. Tem que ser temperante, a igreja não tem que ser temperante também, a igreja não tem que ser sóbria, a igreja não tem que ser modesta, hospitaleira, a igreja não tem que ter apto a ensinar também. A igreja não pode ser dada ao vinho, a igreja não pode ser violenta, e porém cordata, porém calma e pacífica. A igreja não tem que ser inimiga das contendas também, a igreja não tem que ser avarenta também, não pode ser avarenta a igreja não pode ser. A igreja tem que dar o bom testemunho. Então isso aqui, amado, serve para todos. É lógico que para quem está na frente é mais difícil, é mais puxado, mas serve para todos. Para todos. Para todos. O que chama isso? Bom senso. Bom senso. Nós temos que ter um bom senso. Bom, agora nós vamos começar 1 Timóteo do 3 ao 8. Capítulo 3, do 8 ao 13, nós vamos falar dos diáconos. Amém? Então acompanhe comigo aí, versículo número 8. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitados de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, e não cobiçosos de sorte da ganância. A diaconia. O que é o significado de diácono? A palavra é diaconia, significado ministério ou serviço. Quando vamos ao texto original grego, notamos que a expressão ministério cotidiano é a tradução de diaconia, te katerene, enquanto que servir às mesas é a tradução diaconei trapezedares, que de modo que se sobressai em ambas as expressões a palavra diaconia ou diaconei, que tenha respectivamente o significado de servidor, serve, servir. Então, portanto, o papel do diácono qual é? Servir, servidor,
ou servir. Por isso que é bom estudar grego, né, pastor? Difícil falar. Nem sei se eu falei certo. E quem foi que teve o maior papel do diácono aqui na face da terra? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos, Jesus Cristo foi um verdadeiro diácono. Ele foi em sua confissão, no evangelista, no evangelho, no pastoreado e na arte de servir, em servir. Mas ele foi um diácono por excelência. Mateus 28 diz assim, olha: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomando forma de servo, fazendo-se, olha só, fazendo-se semelhante a homens. Então, no sentido mais amplo da diaconia, o sentido do diácono permeia toda a Bíblia. No Antigo Testamento, os profetas chamavam as atenções dos reis, dos povos e dos órfãos, das viúvas. No Antigo Testamento já tinha isso. Chamavam a atenção para cuidar, para servir. Mas em Atos 6:1 ao 7 foi instituído os diáconos. Lá nós vamos ver que os apóstolos eles estavam tendo um problema de pregar, não é? Eles não podiam servir à mesa e pregar ao mesmo tempo. Então foi levantado diáconos, homens diáconos, para fazer esse papel de servir o povo que ali estava. E diz assim, ó: ora, naqueles dias multiplicava-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas, judeus gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, e prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Vocês entenderam por quê? O serviço de diaconato que tem que vir até hoje. Esse aqui é o uso correto dos diáconos: servir a igreja. A igreja há 2 ministérios funcionais para os diáconos: a diaconia das mesas e a diaconia de ação social. Ou seja, que serve e o que vai para fora ver o que está acontecendo, o que a igreja está precisando, o que os irmãos estão precisando. E eles também têm que pregar o Evangelho de Cristo. Então, olha a responsabilidade que os diáconos têm também. Olha o tamanho da responsabilidade. Os diáconos são aqueles que cooperam com aqueles que se dedicam à oração no ministério da palavra. Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. E como bem diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o ministério das mesas, preste bem atenção, o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra. E nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. É equilibrado.
Um substitui o ministério do outro. Tem diácono que é levantado para servir, tem diácono que é levantado para ir para fora buscar e servir nas casas das pessoas. E as qualificações do diácono são bem parecidas com os presbíteros. Só com um agravante não, só com um pequeno detalhe que vamos chegar lá. E essa notável, como eu disse, é que o diácono ele não tem que ser necessariamente apto para ensinar. Mas ele deve ensinar, mas não como os presbíteros, os bispos e os pastores. Ele ensina, mas isso não é a função principal dele. Isso aí é para os presbíteros, os pastores, os bispos. Mas ele tem que ensinar. Se você chega numa casa, você tem que saber da palavra. O diácono na escola bíblica dominical tem que ser o primeiro a chegar. Um dos primeiros a chegar. Como é que você vai sair aí fora a pregar o Evangelho de Cristo se você não sabe da palavra? O diácono tem que saber da palavra. É uma das funções dele. Porque o restante é bem semelhante aos presbíteros, ao presbitério. Veja, vamos ver algumas qualificações. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não tem que ter língua dobre, não ser dado a muito vinho, não ser cobiçoso, própria ganância, guardando o ministério da fé e pura consciência. E esses sejam primeiro aprovados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ele tem que ter o quê? Caráter moral. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, respeitáveis, não de língua dobre, de uma só palavra, não dados a muito vinho, não cobiçosos e própria ganância. Deve ser o quê? Honestos. Você imaginou uma pessoa que é desonesta, uma pessoa mentirosa? Como é que ela vai ser diácono da igreja? Nós temos que entender que essas pessoas, o diácono, muitas vezes ele tem que entrar na casa de uma família e ver como é que está a situação lá. Como é que a pessoa, um desonesto, vai entrar numa casa de uma família? Uma pessoa mentirosa, de um caráter suspeito, de língua dobre, não é? Imagina uma pessoa chega na tua casa, ela vai lá porque o pastor pede para ir lá, a pessoa pede uma visita, você manda o diácono, ele chega lá, ele vai orar pela pessoa, e a pessoa ele vai dar uma olhada na casa, está precisando de mantimento, quando ele vê que está precisando de mantimento, ele vê que a pessoa está precisando de roupa, porque essa é a função do diácono, uma das funções do diácono, ele chega depois falando para todo mundo o que está acontecendo dentro da casa. O que ele é? Um mexeriqueiro, um fofoqueiro. Não é verdade? Um mentiroso. Ele mentiu. Ele está falando para todo mundo que ele ia falar e está falando. Então o diácono tem essa obrigação. Não pode sair falando o que ele viu. Ele tem que chegar, ver o que precisa, informar a liderança da igreja. A liderança da igreja vai fazer uma reunião e vai ver que essa família precisa, como é feito aqui na igreja, vai ver que essa família precisa, vai levar uma cesta básica, vai levar um alimento, vai pagar uma conta de água, uma de força, e vamos mais além. Olha, irmão, está precisando lá no meu serviço, está precisando, dá um currículo para mim. Não é? Eu vou ensinar você a pescar. Você vai só colocar essa isca aqui que você vai pegar o tal peixe. Lá do outro lado do tanque, você vai jogar tal isca e vai pegar outro peixe. Ensinei você a pescar, agora você vai pescar sozinho. É assim que a igreja funciona, porque a igreja tem que suprir a necessidade. Mas a necessidade total, a função da igreja é essa. É levar o evangelho e ver a necessidade que a pessoa está precisando. O diácono tem que ser completamente confiável. Completamente confiável. Completamente confiável. E tem que ser cheio do que também? Do Espírito Santo. Um diácono que ele é governado pelo álcool, não serve. Um diácono que ele é governado pelo álcool, não serve. Por isso que eu falo, como foi ensinado aqui agora há pouco, sobre o vinho, sobre o álcool. Se ele for inclinado a muito álcool, como que ele vai servir na casa de Deus? Então eu vou hoje no diácono, então eu tenho a obrigação de abrir a igreja, eu vou chegar lá, vou passar ali, vou tomar uma água de vinho, para dar aquela tchan, eu vou chegar lá, porque aí eu vou ficar com a mente mais leve, aí os irmãos lá não cooperam muito, então se eu tiver com a dosezinha mais relaxada, eu vou para lá. Olha, não serve, não é verdade? Vou tomar um pouquinho, ficar mais relaxado, chega lá, né? Eu vou estar mais tranquilão, então assim eu consigo lidar mais com os problemas da igreja, eu consigo conversar mais. Não serve. Não pode ser dado ao vinho. A Bíblia proíbe, não pode ser dado ao vinho. Não pode, não pode.
E não ser cobiçosos, de sorte da ganância. Porque tem muitas igrejas que o diácono, eles envolvem na oferta da igreja. Eles recolhem a oferta, contam, guardam. Depois, essa mesma oferta, eles vão falar com a tesouraria da igreja, vai distribuir para cada qual. Imagina, para pagar aluguel, para pagar uma água, para pagar uma força, para comprar uma cesta básica. O diácono tem que estar envolvido nisso tudo. Por quê? Aquela família X, pastor, está precisando daquilo. Quanto está precisando de tanto? Então a igreja vai fazer uma arrecadação, que é o papel da igreja, e vai ajudar aquela família, como foi dito. E se esse diácono for de sorte da ganância, o que vai acontecer? Ele vai começar a pegar dinheiro. É ele que conta o dinheiro, não é? É como ele na igreja que o diácono contava dinheiro. O pastor Hélio lá sabia muito bem, não é verdade, pastor Hélio? O pastor Hélio, Matos, foi diácono também já. O pastor Hélio na igreja, ele cuidava dos carros lá na rua. É, não é? De uniformezinho azul e gravatinha colorida. É, eu lembro dessa época. Dessa, né? Tudo no começo, graças a Deus. Então, amados, é uma das funções do diácono. Agora, só Judas Iscariotes que roubou a bolsa? Não foi. Acabou nele. Ele roubou e depois ninguém mais roubou a bolsa? Não. Continua, amados. Infelizmente ainda continua. Infelizmente ainda tem homens de mau caráter que ainda rouba aquilo que Deus deu para suprir a necessidade dos irmãos da igreja. Infelizmente. Ainda existe. 9 diz assim, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa. O que é isso? Guardando o ministério da fé e uma pura consciência, com pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Para ser diácono tem que ser primeiro o quê? Provado. Deve guardar o ministério de fé, da fé com uma consciência limpa. Ele não deve só conhecer a verdade, mas vivê-la. Compreender a doutrina cristã e viver a doutrina cristã, ou seja, viver essa doutrina. Na sua vida, sua família e seu ministério precisam ser pautados pela palavra de Deus. Na sua vida, no seu ministério, tem que ser pautados pela palavra de Deus. Amém, amados? Amém. O 10 diz assim, também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Mais uma vez, devem ser provados e experimentados. Ou seja, para ser diácono, versículo 10. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Tem que ser provados, experimentados. Ou seja, a pessoa que almeja ser diácono na igreja, ela tem que ser observada também pelos da igreja. Senão não tem como ser. Não vai chegar achando que já vai estar um pouco tempo na igreja e já vai ser diácono. Não é. Você tem chamado, você vai ser observado. Os diáconos de mais experiência vai cuidar de você, vai ensinar você, vai fazer como foi feito com ele. Geração, vamos dizer assim, que vem ensinando, é uma herança, vamos dizer assim, vem ensinando um ao outro. Tem que ser experimentado. E fala que ele tem que ser o quê? Marido de uma mulher só, que governe bem a casa e seus filhos. Como foi dito para os presbíteros, no versículo 12, perdão. O diácono seja marido de uma mulher só, governe bem a seus filhos e a própria casa. A mesma coisa dos presbíteros, o diácono tem que ter uma mulher só. E tem que governar bem os seus filhos e a sua casa. Ou seja, porque a base da vida de todos, principalmente o do ministério diaconal, a base é a família. Se você não tem uma boa estrutura, é complicado. É bem complicado. Agora, infelizmente, o papel do diácono nos dias de hoje, não todas as igrejas que eu conheço todas, não vou generalizar, lógico, mas infelizmente nos dias de hoje o papel do diácono se transformou em quê? Em algumas igrejas. A
abrir a porta da igreja, colocar água para o pregador, ficar na porta cuidando dos carros. É errado? Não, não é. Mas essa não é só isso não é só isso a função do diácono. Não é. Isso foge do padrão bíblico que nós estamos aprendendo aqui. É isso e mais. É isso e muito mais. Mas muito mais. Não é só um ritual de portaria, um ritual da Santa Ceia. Montar a mesa, servir a Santa Ceia, guardar a Santa Ceia, lavar, guardar. É muito mais, é além disso. Isso faz parte, é além disso. Você pode ver que muitas igrejas têm muitos diáconos, mas muitos mesmo. E a maioria deles ficam assim, ó, em volta da igreja, olhando só. Muitos nem sabem qual é o cargo oficial que eles têm. Simplesmente levantaram eles como diácono, mas eles estão há décadas. Eu conheço pessoas que estão há décadas fazendo a mesma coisa. Hoje mesmo vindo para cá, eu vi um que nós congregamos lá no começo, descendo ali, mesmíssima coisa, na portaria. Tem um chamado de Deus para isso? Tem, mas vai além disso. Vai além disso. Talvez, eu não conheço a pessoa que está lá, talvez ela tenha até mudado um pouco, eu não sei. Não estou falando mal dele, jamais. Mas eu estou querendo falar o seguinte, que é além disso, é o ministério de servir as mesas e de sair para fora para ver como é que está a situação. Esse é o diácono bíblico que a Bíblia ensina, que isso Paulo está ensinando a Timóteo aqui. Olha, Timóteo, os diáconos da igreja tem que ser desse jeito. É além disso. É além de servir as mesas. Você consegue ver isso? Está por aí. Um monte de diáconos. Mas que às vezes eles nem sabem o que estão fazendo. Nem sabem o que estão fazendo. E isso, muitos que estão na frente colocam como para os pastores que fazem isso, a maioria das vezes, é para exaltar o ego desses pastores. Porque quanto mais diácono vai liderar, mais posição ele tem na igreja. Não, eu tenho bastante diácono na minha posição, porque a igreja é bem grande, eles estão ali, eu sou o tipo general, eu comando. Então é assim que vai ser. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas não ensina. Mas eu pergunto, você viu aquela família? Você serviu aquela família? Você orou por aquela família? Você visitou aquela família? O que essa família está precisando? É além, isso é o papel do diácono. Não somente servir, ficar ali, não. É além disso. É além disso. Então, é um papel nobre, porque se Jesus foi diácono por excelência, ele veio para servir. Imagine nós, que já passou pelo diaconato. Não é verdade? Que já passou por isso. Que já passou por isso. Tem o versículo 11, que fala assim, ó, no versículo 11 fala assim, ó, da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Isso aqui está falando das mulheres que acompanhavam os diáconos. Existe uma grande discussão entre os teólogos sobre esse versículo aqui, versículo 11. É uma discussão que eu nem quis colocar aqui, porque ia dar mais um culto ou dois, só no versículo 11. Um culto a mais com certeza ia dar. Porque muitos falam, mas isso aqui eram esposas de diáconos, eram diaconisas. Existem diaconisas, né? Agora, nós temos que ver pela Bíblia, quando foi levantado as pessoas para cuidar do diaconato da igreja, foi levantado quem? Homens ou mulheres? Homens. Mas isso implica que não existe mulher que pode fazer essa função? Existe essa grande pergunta no meio. É verdade? Então, aqui, eu vi assim que elas estavam ajudando os diáconos, porque caminhavam junto com eles. Poderiam ser esposas ou simplesmente mulheres de Deus, que eram de fato, para acompanhar os diáconos e ver também o que precisava, porque muitas vezes o homem não pode chegar a uma mulher, e então a mulher vai lá e conversa com outra mulher. Não fica estranho você já ficar no canto conversando, não, tem que estar o marido junto ou vice-versa. Então por isso que as mulheres têm que acompanhar. Tem que acompanhar. Amém? Versículo número 13, perdão. 13.
diaconato, alcançará para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, preeminência, qualidade de preeminente que ocupa um lugar bom, um lugar elevado. Ou seja, excelência com distinção. Resumindo tudo, é um ofício super nobre. Resumindo, ser diácono é um ofício super nobre. Eu conheço muitos diáconos, conhecedores da palavra de Deus, homens de Deus, que levam a sério a palavra de Deus, que servem a Deus com distinção. Conheço. Nosso irmão em comum, ele é diácono, ele tem um conhecimento incrível da palavra de Deus, que realmente você vê que é um homem de Deus. Conheço assim. E eu sei que tem muito mais diáconos que são dessa maneira. Amém? No versículo 14 ao 16, nós vamos falar. O tempo já foi. Nós vamos falar. É um assunto para outra vez, não tem como eu acompanhar agora, porque vai falar simplesmente da igreja. O que é a igreja? A igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande ministério da piedade. A igreja, nós vamos falar da igreja. E no versículo, só para os irmãos já lendo em casa, eu vou citar aqui o versículo de número 15, que diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo ainda tinha uma esperança. No versículo 14, Paulo fala que ele espera te ver em breve. Paulo ainda tinha uma esperança de ver Timóteo. Caso ele não fosse, caso se tardar, ele fala que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, se Deus assim permitir, no culto que vem nós vamos falar sobre a igreja, que ela é baluarte de Deus, baluarte da palavra de Deus. Pergunta que eu faço antes de terminar de entregar o microfone para o pastor. Pense aí, vocês imaginam uma sociedade sem uma igreja? Consegue imaginar uma sociedade sem a influência da igreja? Tem como imaginar? Obviamente que uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Sempre isso. Tem como imaginar uma sociedade sem ter um lugar para cultuar a Deus? Um lugar para cuidar das feridas? Tem. Se fosse assim, se nós precisássemos de igreja, e Deus fala que a igreja ela é o baluarte da verdade, ou seja, o firmamento, o pé direito da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Então a igreja de Deus, nós somos incumbidos de guardar a palavra de Deus e pregoar o verdadeiro evangelho. A igreja tem esse papel. Todos nós somos igreja. Então nós temos esse papel de levar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E assim, amados, eu encerro hoje e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.